Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. E hoje é um programa especial, não? Sim, nós finalmente chegamos aos 20 episódios. É o 20º episódio hoje, hein? Sim. Passou até que rápido, né? Sim. Bom, mas como tem muita gente nova chegando por aqui, nós resolvemos gravar um programa especial com os melhores momentos até agora. E aí vai ser um compiladão para quem não conhece a gente, conhecer um pouquinho do nosso podcast. Isso fica como apresentação também, né? É sim, é de uma forma resumida, claro, mas se você ficar curioso, tem todos os episódios disponíveis para vocês ouvirem, tá certo? Ok. Partiu! Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. A coisa mais cara no supermercado aqui é carne. É, isso é uma diferença grande. E isso a gente... Aqui é barato, né? Mas também o que não falta é gado. Bom, tem mais gado do que gente, né? Inclusive estão expandindo, né? Tacando fogo ali pra expandir. Não, foi isso. Não, Brasil é isso aí. Em constante normal, expansão. pega sozinho. Gado e gado. A gente não tem espaço pra ter animal, vaca aqui, então fica caro a brincadeira. Eu acho que até uma questão cultural. Sim. Os italianos consomem menos carne do que a gente. A gente, todo final de semana tem churrasco, né? Não importa, nem que for de linguiça, né? Aqui, esse negócio da carne, Sim. por exemplo, seria uma diferença realmente muito absurda. A gente paga o frango aqui por quilo barato, 6 euros. Só que isso você tem que pôr em comparação Certo. com tudo que a gente paga, pôr na balança uma referência de todas as outras coisas, a gente tá pagando tipo assim, um absurdo para consumir a carne. Sendo que no Brasil o frango também seria R$6, alguma coisa, R$7. Não, acho que é mais. Mas assim, é simples. Se uma pasta aqui, que é o macarrão, é menos de 1 euro o quilo, a carne chega a 15, 18 quilos, uma carne de boi. Tranquilamente. Então é muita diferença. Então é por isso que a gente fala que é caro, entendeu? Realmente caro. Tanto que a gente acaba consumindo menos, que é uma das coisas que a gente optou mesmo de consumir menos, por ser caro, e é uma cultura. Por outro lado, você encontra produtos à base de carne de nível alto, que, por exemplo, seria o presunto aqui, que a gente tem no Brasil, esse presunto estranho aí, aqui é o prosciutto, né? E é uma... Ai, meu Deus. E é a famosa pata, né, da, sei lá, coxa. Aquela pata negra que o pessoal... Que aí... Nossa, eu ia molhar no café, velho. Isso é muito bom. gostoso. Que se dane. Como eu amo. Nossa senhora, velho. Sabe que aquele prosciutto, aquele presunto espanhol, que é famoso, que tem a pata, e você tira a fatia? É aquilo que a gente consome como presunto aqui, entendeu? Então você vai comprar... É ridículo. Porque existe o presunto cozido, que é o mais parecido com a gente que tem no Brasil, mas a diferença é mais de preço... gostoso. É mais gostoso, e a diferença de preço vale a pena ainda você pegar o cru, né, que eles chamam de presunto cru. O que a gente come no Brasil, se as pessoas soubessem como que ele é feito, ninguém comeria. Essa é a realidade. Que é tipo mortadela, que é assim, o que sobrou vai pra mortadela. É tipo que nem a mozzarella mesmo, não tem nada a ver. A mozzarella que eles usam aqui é tipo aquela mozzarella de búfala, né? Que é aquele queijinho fresco, branquinho, sabe? Aquela bolinha, sabe? Vem na água, vem no Isso soro. é chamado de mozzarella aqui. Não tem aquela peça que você compra fatiada lá. Isso eles não chamam de mozzarella. A gente vai seguir sendo enganado, né? É isso que vocês estão querendo. Aqui eles prezam muito a qualidade da comida, então você vai encontrar um diferencial bem grande, assim. Queijo, né? Queijo é difícil você comparar, porque aqui eles brigam com a França para ver quem tem o melhor queijo e tal. E vinho também. E vinho também. Então eles têm essa rixa cultural. Queijo e vinho. Queijo e vinho. Inclusive a gente foi andando pelas ruas e aí estamos escutando música e tal, a gente foi chegando cada vez mais perto. Pelo meio assim, eu via bastante vozes, né? Inclusive teve uma hora que eu falei, nossa, será que é a música que tá cantando junto a galera? Sabe quando na música tá incluída a galera cantando?
ou é um monte de gente? Porque a gente não via, né? Porque a gente começou a achar, eu falei assim, não, Mac, deve ser alguma caixa de som, isso daí. Sabe, eu achando que, sabe quando você tá reproduzindo alguma música de um show? Porque parecia mesmo que tinha um monte de gente cantando. Eu cheguei até a pensar que era tipo uma discoteca, e isso estava acontecendo dentro de algum lugar. Mas aí a gente foi andando, de repente, no meio da rua, uma galera, assim. Não posso falar no meio da rua. Era no meio do vilarejo. Das ruelas da vila ali. Porque não era uma via principal ali. Tem umas vielas aqui, então, tipo, são ruas pequenas, estreitas. E aí, tipo, de repente tem meio que uma praça, que é um espaço um pouco maior entre essas ruas, onde elas se encontram. E nesse lugar tinha um DJ em cima de um prédio, tocando, e assim, uma galera, assim, parecia serem todos universitários, assim, pela idade, mais ou menos, uma galera dançando, cantando junto as músicas, porque acho que tava tocando todos os hits espanhóis ali. Isso porque era dia 31 de dezembro, era o dia da virada, né? Sim, a gente chegou ali no dia da virada, né? Tava dando festa. E aí aquela galera na rua, tudo bem vestida, cheio dos paetês, cheio dos brilhos, eu e o Mac de moletom. Não, era o rolê mais aleatório possível. Daí ele falou, nossa, eu virei pra ela e falei assim, esse vai ser o seu Réveillon mais aleatório possível. Não, e foi muito engraçado, porque assim, começou a tocar aquelas músicas bem latinas mesmo, sabe, que a gente escuta. E aí, de repente, o pessoal começou a bater a mão, sabe, tipo, parecia que eu tava numa tourada ao mesmo tempo. Eu falei, mano, vai soltar um touro aqui no meio. Não, sim, porque é a cultura deles. Você vê esse tourinho, você vê por todo lado essa representação do touro. Cara, mas é engraçado, aquela batidinha de palma de mão que a gente vê em filme e tal. Eles faziam, sei lá, era tipo a Anitta deles, eu não sei o que era, mas eu dou um exemplo, assim, que é alguma coisa famosa entre eles. Sim. E no meio da música tem eles fazem essa batida com a mão, assim, e aí todo mundo cantando, todo mundo dançando, assim. Eu falei, gente, que diferença, porque assim, que na Itália o pessoal é muito mais sério, assim, vamos dizer. Tem aquelas coisas culturais, mas, se tocar música no lugar, não é que todo mundo começa a dançar, o pessoal canta tal, mas eu acho que o pessoal é muito mais parado. Lá você já vê essa coisa mais latina, assim, tipo de se mexer e tal. Eu falei, que demais, que demais. E aí ele começou a explicar onde ficava o banheiro, as coisas da casa, né? Enfim, deu lençóis limpos pra gente, pra montar a nossa cama e tal. E o cara todo empolgado, né? Explicando, de repente ele cata um sino que estava em cima da mesa, e aí ele fala... Meu Deus do céu. Ele fala assim, então, tá vendo esse sino aqui? Esse daqui é o sino do sexo. Quê? Não, super sério, falando sério. E eu assim, eu e o Mac congelado, olhando pra cara dele. Fudeu. Caso vocês queiram durante a noite, é só tocar. Caralho. Não, e tava escrito no sino, acho que tava escrito, se eu não me engano, sino do céu. Meu Deus do céu, velho. Não, mas pera aí, tá, beleza. Até aí, bom, digamos que até aí, ok, né, tudo bem. Não, tá. Ok não. Ficou zoeira. Ficou aquele meio... É zoeira, mas se vocês quiserem, eles querem. Não, ficou um climão, assim, sabe, ficou meio climão, mas beleza, né, tipo, falamos, beleza, vai, ficamos olhando, ficamos meio naquele receio, mas ok, vamos dormir, né. Ficamos naquela, mano, eu durmo primeiro, depois você dorme, tá? Exatamente. Aí o que aconteceu? Ele foi tomar banho, isso já era tarde, já, pra nós claro, dormir. Né, ele foi se preparar, né. Foi tomar banho pra dormir e tal. Foi lavar o saco. E ele, então, aí ele voltou, a Manu foi e eu fiquei. Foi isso, acho que é a ordem. Meu amigo. Foi isso. Não, aí ele sentou no seu colo. A hora que a Manu foi pro banheiro, ele tava de toalha enrolado, mas ele tava de roupa. E aí ele enrolou a toalha por cima da roupa. E a Manu no banheiro, ele catou e tirou a roupa e ficou pelado com a toalha. Sabe quando você vê que a pessoa tirou toda a roupa e ficou com a toalha, mas ficou pelado, tava sem camisas e nada. E é um velho. Caralho. E a gente tá no mesmo quarto. Aí a Manu voltou. No que a Manu voltou, eu falei, Manu, ele tá pelado, né? Espero que ele vá pôr uma roupa, vai pro banheiro, sei lá. E aí ficou nessa, assim, né? Meu Deus do céu, vamos dormir.
Aí ele deitou na cama, eu deitei na cama com a Manu. A cama assim, de quina formando um L, assim. A cama dele com a nossa formando tipo um L, encolada, assim, sabe? Meu Deus do céu, velho. E aí eu falei, já fiquei, né, arisco, eu falei, eu fiz a Manu a Manu ficou deitada de costa pra ele, eu fiquei deitado virado de frente pra ficar vendo se ia acontecer alguma coisa, e meio que já deitei meio por cima da Manu pra proteger. Caraca! Aí ele só pelado e com a toalha, deitado por cima da cama. Aí ele apagou a luz e deixou um abajurzinho aceso que ficava iluminando ele. A Manu de costa de frente. Ele catou, arrancou a toalha, pelado. Ah, não, e, velho. E deitando com o lençol. Mano, só faltou o velho fazer pirulicóptero. Sim, mano. Não, e antes disso, ele pegou um negócio que eu não sei o que é, mas eu sei que existe, que eu não sei como funciona, mas é tipo um creme que você passa na gengiva, assim, pra dar hálito, sabe? Que isso, 5 minutos antes dele deitar pelado, ele passou isso no dente, sabe, passando na gengiva assim. Ai, que nojo, velho. E ele ficou inquieto na cama. Ele deitou, ficou com esse abajur aceso e ficou inquieto. Aí ele mexeu um pouco no celular e eu só Ele assim... ficou fazendo bifinho assim, ó. É isso. Exatamente. Nossa, velho. E ele ficou inquieto, mexendo no celular, e lia, e aquele abajurzinho aceso, e eu com o zóio regalado, meio quase matando a Manu sufocada que eu tava deitando em cima dela pra proteger ela. Nossa, eu acho que eu ia desmaiar, velho. Não, e aí foi. O que ia ser pior pra mim. E tipo, aí eu falei, acho que tá meio estranho. E aí a gente entrou numa igreja lá do centro dessa cidade e aparentemente ia ter uma missa, porque tinha uma galera já sentada, só que daí tava tocando o órgão. Aí o Marco falou assim, não, vamos sentar aqui no fundo e a gente escuta o órgão, né? Porque raramente você vê tocando, né? E aí a gente sentou, só que daí começou a lotar a igreja e tal, e aí eu falei assim pro Marco, assim, vamos ficar de pé pra deixar a veiarada, né, sentar, porque... Porque, tipo, era meio que 15 pra hora, assim, não lembro que hora era, acho que 3 horas da tarde, 15 pras 3, 15 pras 4. Então eu falei, puta, vai ter uma missa, deve ser uma missa importante, tá perto do Natal, tudo. E começou a encher de gente, assim. Cara, vocês não foram parar num casamento, né? Não era porque... Casamento eu tinha certeza que não era, mas assim, a gente já não tava entrou. Enfeitada, mas não tava enfeitada, porque casamento normalmente eles colocam, enfeitam o caminho. Não tava enfeitada. E tipo assim, a gente já entrou em casamento. A gente já entrou. Mas daí eu vi tudo decorado, tipo, eu entrei na porta, quase entrei, tipo, no tapete da noiva mesmo. Mas é uma outra história. Mas daí, tipo, eu vi que era, me toquei na porta e voltei. Mas esse não, tipo, aí eu falei, acho que ia ter alguma apresentação e tal. Eu falei assim, não, Mark, parece ser uma missa normal e tal. Aí a gente ficou um tempinho, essa missa aqui não começava. O Mark falou assim, vamos sair. Eu falei assim, mas tem um coral lá na frente, eu quero ver o pessoal cantar, né? Porque até a hora que a gente ficou ali, ficou até bastante tempo. Tava só o órgão, tava tocando, e as pessoas estavam... É como se fosse um comecinho de missa, eu acho, né? Vai juntando a galera e só fica o órgão tocando umas notinhas e tinha o coral, mas ninguém tinha cantado. A gente tava querendo ver se eles cantavam, né? Seria legal. Tinha aqueles corais de igreja? Sim. Sabe aquela galera tudo vestida igualzinha? Lá na frente eu falei assim, vai ter um coral, tipo, é legal, eu gosto. Nossa, os caras cantam demais. Então, eu pensando assim, que ia pegar um show, né? Show de graça ali. Não, e ainda a gente entende, né? A língua era em português de Portugal. Comprando uma cerveja já. Não, vamos ficar aí, vamos esperar cantar. A gente, no mínimo, espera cantar. Na hora de começar a missa, a gente vaza, né? E aí, desculpa, né, galera, mas a gente ia vazar mesmo. A gente não fica a missa inteira. E aí, tipo, beleza. Aí a gente, como a gente ficou de pé, a gente meio que ficou naquela portinha que é da entrada. E tinha uma janelinha pra fora. Porque a maioria das igrejas tem que você chega de frente você vai entrar, você tem que entrar pelas portas do lado direito e esquerdo, assim, né? E meio que tem isso daí na maioria das igrejas. E a gente ficou bem encostado nessa porta, só que essa porta era tipo janela, né, também. Tinha uma janela de fora a fora, então, tipo, dava pra ver o lado externo. Então dá pra ver as pessoas chegando, assim, um monte de gente chegando. E aquela galera chegando, tudo. E aí, de repente, começa a organizar uma galerinha, uma molecada,
toda vestida de escoteiro. Sim, com bandeira, aquela roupinha, gravatinha. Tinha os mais velhos, mais novo. Aí eu falei assim pro Mac, nossa, que da hora. Vai ter algum evento, né? aqui. O que será? Será que é dia, tipo... Eu falei, às vezes é dia do santo padroeiro da cidade, sabe? Porque tem, né, esses rolês. E essa galerinha, ela tava se juntando bem de frente pra porta central, mas a porta central tava fechada. Que é a porta que a noiva entra. Quando abre, assim, ela entra bem de frente pro altar, assim, então eu tava juntando ali, mas pro lado de fora, assim, na frente, assim, a gente só olhando, né, e esperando. Aí, beleza, de repente, abre a porta. Abriu a porta, começou a entrar em fila os escoteiros, com uma bandeira e tal, e entrou uma galera também atrás. E aí, de repente, eu olho pela janela e falei assim, nossa, o que mais será que vai entrar, né? Tipo, que galera mais vai entrar? E aí, mano, eu vejo um caixão. Não. Caralho. Não, olha o que ela me faz. Ela viu primeiro, ela virou assim, ela fez exatamente assim, ó. Posso falar? Pode. Eu fiz assim pro Mac, caralho, a gente entrou no funeral. Não ri. Não ri. Mas ela tinha acabado de gritar, caralho, a gente tá no funeral. Igual na máquina. Aí eu falei, porque assim, eu pensei alto, sabe? Eu falei, caralho, a gente tá no funeral. A primeira reação foi olhar pra cara do Mac, não ri. A gente tá no funeral, sabe? Tipo, não pode rir. Nossa, eu já tava no chão. Aí entrou esse caixão imenso, preto ali. E essa galera entrando atrás do caixão também, que devia ser familiar, não sei. E a gente tentando só sair de lá. Que eu falei assim, mano, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, eu não quero ficar no funeral. Porque aí começou a vir a galera chorando, a galera da família, aí começou a fuder tudo, tá ligado? O segundo passo é saber se você tem direito à cidadania. No meu caso, eu tenho uma família italiana. Então, o meu sangue é italiano e eu possuo direito à cidadania. Mas, detalhe, nem todo mundo que tem um italiano na família possui direito. Existem algumas regras a se cumprir e você tem que entender a sua árvore genealógica para saber se você está dentro ou não. Então vale lembrar que não é só porque você tem sobrenome italiano que você tem direito. Então tem toda uma pesquisa a ser feita sobre isso. Justamente você começa pela pesquisa. Você tem que montar sua árvore, realmente assim, ir lá e pegar o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós, e ir fazendo a sua árvore genealógica até você encontrar a pessoa que você tenha certeza que seja italiana, porque você vai ter que procurar o documento de todo mundo até o italiano. Porque assim, para você ter direito à cidadania, você tem que provar que você tem sangue italiano. No caso, a gente está falando de um tipo de cidadania por sangue. Existem outros tipos, né? E o tipo por sangue você tem que provar. E a única forma de você provar é você obter os documentos de todo mundo que liga você ao italiano. Então isso você tem que ter em mente para saber se você pode ou não ter a cidadania. Aliás, falando de planejamento, a primeira coisa mais importante é essa, e a segunda é financeiro, né? Sim. Você pensa que por trás de todos os documentos e tudo que vai acontecer tem um custo. Aqui eu posso falar por mim, no meu caso. Quando eu decidi fazer a cidadania, eu também já havia me preparado por bons anos porque eu tinha noção de que isso tem um custo. Porque existem duas formas de você fazer a cidadania, basicamente. É você fazer por conta ou você fazer através de um assessor. Então, eu inicialmente ia fazer através de um assessor. Inclusive, eu até contratei um assessor aqui na Itália, na época, para fazer, mas e aí comecei a recolher os documentos no Brasil, né? E isso foi um processo que me durou mais ou menos uns 6 meses, alguma coisa em torno disso, entre 3 e 6 meses, que eu não me recordo direito. E aí, para você ter uma ideia, eu tinha fechado tudo com o assessor e 2 semanas antes de eu montar no avião, com tudo, passagem paga, tudo, esse assessor foi preso. Por quê? Porque ele tinha um assessor que veio através de referência para mim, de um amigo que fez com ele tudo. Só que ele estava fazendo cidadania de todo mundo, inclusive de quem não tinha documento. E aí a casa caiu. Então você imagina que de 2 semanas antes de montar no avião, eu fiquei sem apoio nenhum aqui na Itália. Então isso você tem que levar em consideração bastante. Sim, a história do Mac vale muito pela questão de vocês ficarem atentos, que quando for fazer a cidadania, falar assim, não, mas eu não tô me sentindo seguro, eu prefiro realmente fazer com assessor. Não que todos sejam assim, mas de uns anos pra cá, foram descobertas várias cidadanias que estavam sendo feitas de forma ilegais. Então, assim, foram canceladas muitas cidadanias, muitos assessores foram presos. Então, assim, antes de você contratar um assessor,
assegure-se de que é uma pessoa idônea e que tem alguém perto de você que tenha feito, que tenha dado certo e tudo mais, e nem por isso vai ser 100% certeza, que no caso do Mac foi indicação, mas aconteceu isso. Eu sei que não é pra todo mundo, né, porque nem todo mundo é igual, mas se você tem esse feeling, eu acho que viajar sozinho é uma coisa que vai te mudar, vai te abrir, porque te dá, a partir do momento que você vai e faz aquilo sozinho e volta, porque você vai voltar, porque sempre dá certo, no dia do outro sempre dá certo, aquilo te traz uma sensação de segurança enorme. Então viajar sozinho, às vezes, ela é até construtiva na sua vida, em contexto geral, não só para quem quer ficar viajando no mundo, mas para quem, às vezes, você vai, faz essa viagem, você volta com aquela segurança e você leva isso para sua vida, em outras coisas, tá? Isso é muito importante. Mas eu acho que eu posso falar, assim, tipo, sendo mulher, da questão da gente ter que passar por cima de convenções sociais. Porque por mais que você esteja, por exemplo, com uma amiga, as pessoas vão perguntar: ah, mas vocês vão sozinhas? Meu, peraí. Só porque não tem um homem acompanhando, do tipo assim, eu não tô sozinha, eu tô com uma amiga. E aí mesmo assim as pessoas perguntam se a gente tá sozinha, né? Tipo... Sim. Socialmente tem um peso muito grande. Sim, a gente tem que passar por cima disso. Ou então, tipo, eu como mulher, se eu decido ir num barzinho, sentar e pedir uma cerveja e beber... Sozinha, hein? Sozinha. Nossa, isso daí... as pessoas vão olhar torto. Um homem chegar num bar e tomar uma cerveja sozinho, ninguém critica. Isso é verdade né? Mesmo. Tem uma então, divisão bem grossa, uma divisão grande, né, socialmente sobre essas imagens. Né? Então tem essa questão da gente passar por cima dessa convenção social, sabe? De falar assim, sim, eu posso fazer sozinha. Então, assim, eu falo para as meninas que estiverem me ouvindo que se vocês tiverem vontade de fazer algo sozinha e que não fiquem com medo do julgamento. Ninguém tá pagando a conta de vocês, sabe? Aliás, isso é uma coisa muito importante. O fato de ninguém estar pagando te deixa até muito mais livre para isso. Sim, então faz sozinha, tem essa experiência de... Nem que for pra ir num restaurante, sentar sozinha e curtir o seu momento com você mesma. É muito mais do que viajar, né? Porque viagem é só uma das vertentes de você fazer as coisas sozinha. Na vida, a independência, ela te ajuda muito, né? A gente trata do assunto viajar e tal, porque principalmente se você falar... Quando eu fui, eu sendo homem, quando eu fui fazer essa viagem sozinho, as pessoas já me julgaram muito. Então, a gente agora sabe de histórias, a Manu também já foi sozinha para os Estados Unidos, e a gente sabe de histórias de pessoas que viajam o mundo, por exemplo, mulheres que viajam realmente o mundo de mochilão sozinha. Se eu sofri julgamento, imagine elas, né? Como sofrem. Então, a sociedade sempre vai piorar para as mulheres, pesa mais. Infelizmente, a gente é criado assim, em contexto geral é assim, né? Quanto a aprender a cultura local, a gente tem sorte de estar num país onde é bem parecida a nossa cultura. No Brasil, a gente tem muita influência italiana, né? Tem muitas famílias italianas. Principalmente de onde a gente vem, né? Sim, não sei, a gente não pode, porque o Brasil é muito grande, né? Várias regiões, tem várias condições diferentes. Mas a região onde a gente vem é colonizada por italiano. Tanto que a minha família é italiana, tem muitas famílias italianas, tem bastante cultura europeia envolvida ali naquela região. Então isso facilita um pouco em questão de comida, em questão de hábitos e tal. Apesar que tem uma coisa aqui que eu não estava acostumado e a gente tem que aprender, conviver por um tempo, que é a vasca. Vasca, pra quem não sabe, é banheira. Que é a banheira. Então aqui a maioria das casas são equipadas com banheiras. Mas aí é um padrão totalmente diferente da ducha que a gente está acostumado. Isso é uma questão europeia. Eu acho que toda a Europa tem bastante banheira. Sim, e aí a primeira casa que a gente ficou era com banheira. E aí tem aquela dificuldade de se adaptar, porque é fácil falar, mas você tomar banho todo dia numa banheira... E não é uma ducha, não é um piso elevado, tem um degrau, sabe? É uma dificuldade assim, maior. Não é uma banheira grande. Então, assim, no meu caso, que sou pequena, eu ficava sentada com o joelho ainda meio que dobrado. E aí você imagina o Mac nem sentar, dava pra sentar, né? Sim, era bem difícil na primeira casa tomar banho. Eu tinha que adaptar para erguer o chuveiro ali para ficar mais confortável. E outra coisa também que eu acho que é diferente na questão cultural é que nós brasileiros temos mania de explicar tudo. Então, por exemplo, você me convida para um jantar e fala, eu não posso
porque isso e aquilo, nem que eu não tiver nenhum compromisso, eu só não tô afim, eu vou inventar alguma desculpa. Eu tenho que visitar minha mãe e tal. A gente tem a necessidade de se justificar. Sim, a gente tem que ficar justificando. Italiano, você fala assim, vem jantar em casa amanhã. Eles falam, não. E acabou. Acabou, sabe? E é tão mais fácil. E aí, sim, muita gente, quando vê isso, acha grosseria. Grosseria. Chama o pessoal de grosso. Mas não é, com o tempo você começa a perceber que é ser direto mesmo. Sim, e é mais prático, facilita a vida, você não tem frescura. Em vez de a gente ficar sofrendo de achar uma desculpa e tal, fala, não vou e acabou, e pronto, acabou, e fica assim, né? A vida é simples, a gente complica ela, né? E é engraçado que é bastante comum as pessoas terem medo de avião, por exemplo, porque meu círculo social, eu conheço muita gente que, principalmente, acho que até meus pais têm um certo medo de entrar dentro do avião. Eu não sei qual que seria o tipo de medo dele, se é a claustrofobia no caso de ficar fechado por um período longo, ou o medo, assim, da insegurança de o avião não ser seguro o suficiente, ele tá lá voando e tal. E isso acaba prejudicando eles, por exemplo, eles não vieram visitar a gente até hoje. Eu não sei exatamente quais dos motivos que são os mais que impedem ele de vir ver a gente, mas eles têm muita vontade de vir aqui conhecer, sim. Mas eles têm uma grande dificuldade de fazer isso. Então, de certa forma, eles têm um certo prejuízo, né? E é comum, porque muita gente, eu ouço muita gente, tem muitos amigos assim, né? Sim, eu ouço isso muito. Por isso que eu falo que, assim, essa cultura de ver isso como algo que é imutável, é normal, né? Eu não gosto de usar a palavra normal, né? Porque anormais, todos normais, todo mundo somos, né? Então, mas fica essa... Não, eu não sou normal, nada. Tem uma coisa que a gente não é normal. Então. Mas fica essa... Que é comum, vamos dar comum. A pessoa acaba achando que isso é assim e que não tem uma saída, que nasci assim e vai ser assim e infelizmente não tem saída. Mas não, sabe? Mas, por exemplo, eu vejo o caso da minha avó, por exemplo, que sempre referiu esse medo comum que a gente ouve por aí, que, tenho medo de avião, então eu evito, ou eu não viajo porque eu tenho medo de avião. Mas daí, com 70 e poucos anos, a minha mãe e tal resolveu viajar, fazer uma viagem do Brasil, que precisava de avião e tal, e ela, apesar do medo, ela conseguiu ir, sabe? Então, que legal. Aí a gente não tá falando de um transtorno, ela tinha um receio, um medo, mas que não caracterizava uma fobia específica que causou sofrimento. E ela foi, a gente sempre fica, acho que até quem não chega a ter fobia, na hora que o avião tá para levantar ou para pousar, ou mesmo quando tá na turbulência, todo mundo tem um medo, né? Sim. Até o chama-Deus aquela hora. Mas isso não impedindo que a pessoa viaje, isso não levando a uma crise, um ataque de pânico dentro do avião, que é quando a pessoa tem uma sensação de que vai morrer, falta de ar, ataque cardíaco, palpitação. Aí tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Agora, se isso chegar a evitar, causa um sofrimento, um prejuízo, aí valeria pelo menos uma avaliação especializada. Porque o tratamento, por incrível que pareça, ele é simples e costuma ser resolvido, na maioria dos casos, em poucas sessões. Não é uma coisa muito complexa e difícil de resolver. Pelo menos eu acho que há a indicação de você tentar alguma coisa, se você tem o interesse de primeiro saber que isso tem uma espécie de tratamento e que é possível mudar essa situação. Vamos já colocar uma palavra no dicionário. Antenato italiano. Antenato italiano é quando você está falando da pessoa que deu origem ao seu sangue, né? O italiano que transferiu o sangue até você. Então ele é o seu antenato italiano. Então eu vou colocar ela no dicionário para vocês saberem que daqui para frente a gente provavelmente vai falar antenato italiano. Então, se ele está vivo, é bom para você que o processo é muito simples, muito mais fácil, né? Porque você vai ter provavelmente a carta de identidade dele e tudo já resolvido. Se não, ele já tiver falecido, você considere também a certidão de óbito dele. Teve uma pessoa que enviou uma dúvida aqui pra gente e perguntou se todos esses documentos teriam que ser em inteiro teor. Então, não é obrigatório, até onde eu sei, mas todos os assessores, inclusive eu, fiz o inteiro teor. Ele tem, porque se você não fizer inteiro teor, se eu não me engano, não tem custo, ou o custo é baixinho. O inteiro teor, ele tem um custo na época que eu fiz de R$65 cada inteiro teor. Eu aconselho a fazer porque o documento inteiro teor contém a história do documento. Então, tudo que aconteceu no dia que foi feito o documento, inclusive ali naquele documento inteiro teor, você pode encontrar informações depois. Por exemplo, uma certidão de nascimento em inteiro teor, ela vai constar também informações de quando ele casou, de quando a pessoa morreu e assim por diante. Ela vai sendo anexada, né, em inteiro teor.
Então isso é muito bom até para você levantar os documentos, que às vezes você sabe o nome de todo mundo, mas você não sabe a cidade que a pessoa nasceu. Então no interior você pode talvez conseguir essa informação, não sei, lá vai ter muita coisa escrita, tudo que tiver documentado no cartório vai estar escrito no interior. Sim, porque se a galera se espalhou, se procriou que nem coelho... Isso aí vai longe. Ajuda a achar. No meu caso, começou ali em São Paulo pela migração e foi espalhando para o interior, então são várias cidades, eu passei por bastante cidades para pegar os documentos, cada um estava numa cidade diferente, então quer dizer, a galera foi se multiplicando e migrando ao mesmo tempo. Então, mas você acha que alguém reparou que a gente é do interior? Imagina, nem puxa o R, né? Porta, porteira, portão? Imagina, né? Porque qualquer coisa vira um motivo para viajar. É nesse sentido que a gente quer falar para vocês. E mesmo uma viagem na cidade vizinha da sua casa é uma viagem. Então, assim, se você aprender a apreciar isso como uma viagem, só para você se divertir e sair um pouco da sua rotina, pode ser uma viagem. Nem sempre você tem que viajar para outro país para você falar, nossa, eu viajei. E viagem não é você ter que sair de casa, reservar um hotel, um resort e tem que alugar Uber. Muitas vezes você consegue, que nem esse dia que a gente foi lá fazer, foi uma viagem extremamente de baixo custo. A gente pagou a passagem de busão para ir e voltar, porque né, a gente foi de busão. A gente tinha amigos, porque é uma coisa que abre portas, você tem amizade. O hostel é legal, porque você vai ter novas amizades, são pessoas que compartilham as coisas. A gente conheceu várias vezes, por exemplo, a gente conheceu uma pessoa em Couchsurf, que a gente estava numa cidade aqui na Itália, em Milão. Ele convidou a gente para passar as férias no sul, que é no sul da Itália, tipo, a 1.600 km de distância. E a gente acabou indo e foi uma experiência muito louca. É que a questão, quando você tá aberto, você consegue aproveitar oportunidades. Então essa, no caso, foi uma oportunidade que a gente teve. A gente tava meio que sem direção, o cara convidou a gente pra passar as férias com ele, tipo assim, a gente não ia pagar a hospedagem, só a comida. Não gastou quase nada. E a gente não gastou quase nada. E a gente ficou num lugar muito legal, na praia, muito gostoso. Então, cheio de assim, pessoas legais em volta. As oportunidades podem vir tanto data, que tipo assim, é uma data que você não vai trabalhar, que você tá livre, ou então tipo trabalho, uma oportunidade de trabalho num outro lugar, que você também já vira uma outra viagem. O Couchsurfing, que no caso foi a nossa oportunidade que a gente teve, que foi, a gente ficou na casa desse cara. Então, assim, aproveitar oportunidades também é uma dica essencial, mas você tem que estar aberto para isso. As oportunidades aparecem se você está disponível para elas, né? Porque as coisas acontecem a todo momento do seu lado e você tem que estar aberto para elas. Muitas vezes os seus medos são o que te impede de você fazer as coisas, porque, que nem quando o cara convidou a gente, se a gente falar, mas eu tô com medo de ir lá porque eu não sei... A gente é perdido aquela puta experiência que a gente teve, que a gente ficou num lugar paradisíaco, quase sem ninguém, numa época que é extremamente turística aqui na Itália, que era agosto. Passou acho que quase 10 dias, sei lá, a gente passou uma bocada de dias ali, gastamos quase nada. Pessoas especiais lá, a família dele, tudo. Foi um negócio que tá marcado na nossa memória e não custou. Uma viagem não custa, depende, se você tá aberto, ela não custa tanto. Como os estacionamentos são muito apertados, mas muito apertado, a maioria deles, se você, até para manobrar, por exemplo, um dos que em San Geminiano, a gente tava ali em San Geminiano, eu deixei o pessoal para entrar na região do castelo e fui estacionar a van no estacionamento que tinha de frente ali, bem perto da entrada, da entrada superior. E entrei de boa. E eu passei uns 10, 15 minutos tentando estacionar a van e esperando as pessoas virarem, porque eu não conseguia virar a van dentro do estacionamento tão apertado. E aí veio o senhorzinho me ajudar e tal, e a gente manobrou pra conseguir colocar essa van, porque realmente era muito apertado. Pra abrir a porta, eu tive que sair pela porta traseira da van, porque a porta traseira da van abre em sentido correndo, assim, né? Não abre igual uma porta normal, porque eu não conseguia abrir a porta. Tem uma ideia de tão apertado que era. Uma outra dica pra quem vai fazer esse tipo de viagem, faz atenção nas malas, pessoal. Não adianta trazer um monte de mala, vários looks pra vários dias, porque no fim das contas você fica na rua o dia inteiro, porque normalmente onde você vai estar hospedado, a não ser que você fique hospedado no próprio centro ali, que custa muito mais caro. Mas se você não vai fazer isso, você não vai chegar de helicóptero. Sim. Preste atenção nisso, porque a mala vira um trambolho. Você tem que ficar empurrando, as ruas são de paralelepípedo, a rodinha vai quebrar.
e você vai carregar um peso morto. Acaba sendo estressante pra você. Fora que, dependendo o automóvel que você alugar, não vai caber no porta-mala. Mas é legal que esse detalhe da mala a gente não vivenciou, mas a gente viu que a gente poderia ter se ferrado se a gente tivesse hospedado dentro do centro histórico. Porque quando a gente tava turistando por dentro do centro histórico, a gente viu muita gente puxando mala porque estaciona o carro fora do centro histórico, que não pode entrar, e a pessoa tem que levar as malas até o hotel que tá dentro. E aí a gente tá falando de uma cidade feita de paralelepípedo, que a Manu falou, de ruas inclinadas, de becos, de escadas. Então você imagina a dor de cabeça que é se você às vezes alugar aquele hotel naquele lugar chique, mas você não conseguir chegar, ou ser obrigado a pagar um táxi local para poder levar você lá dentro, porque você não pode entrar com o seu carro, então você tem que pagar alguém que mora lá para te levar. Então tipo, são detalhezinhos que talvez te dê um pouco de dor de cabeça. E a gente sabe que no Instagram o pessoal tira foto com uma roupa bonita, tudo mais, mas gente, existem não vários... se iludam. Não se iludam. Existe expectativa e realidade, e assim, vai muito do seu estilo de viagem. Ou você vai pra curtir o lugar, ou você vai mostrar o lugar pras outras pessoas. Nem sempre aquilo que você vê na internet é a realidade. Na verdade, muitas vezes não, né? Muitas vezes não, porque as pessoas vão mostrar sempre o lado bom. Aquela rua obscura que a pessoa passou toda suja, cheirando xixi, ninguém vai postar. O caos que a gente tá falando do trânsito, ninguém tirou foto e ninguém vai postar, entendeu? A gente tá aqui pra dar dicas de viagem pra vocês e mostrar a realidade. Existem muitos lugares lindos, maravilhosos pra conhecer aqui. A gente conhece vários e a gente ama viajar. Mas vale a pena vocês pensarem que tipo de viagem vocês querem fazer. Cara, que a gente chegou, que a gente foi recebido pela senhorinha, nossa senhora, que engraçado. Era uma Eu fui recebida pela minha avó portuguesa. Era uma vozinha portuguesa, mas muito simpática, um nível de simpatia imbatível. Ela era uma fofa, pensa uma pessoa fofa, ela é pequenininha, mas muito fofa, e aí ela veio toda simpática, a gente mal chegou, a gente já viu foto do filho dela, do neto dela, esse tipo de pessoa, pra vocês terem você já noção. tem que chegar com tempo, porque ela vai conversar, e ela vai contar, e ela vai justificar, e ela é assim, vai falando. Não, e a galera acha assim, que você fala português, que você entende tudo que eles falam, né? E tem umas palavras que não tem nada a ver com o nosso português. Sim. Ali a gente foi pra ver as ondas gigantes. Sim. Só que as ondas gigantes são sazonais. Ela tem um período do ano que ela acontece, então é sorte. Obviamente a gente não conseguiu, né? Mas a gente conseguiu conhecer a praia, ver como que é. Então, deu pra conhecer legal ali. É muito bonito. É bem bonito. A gente foi até o farol e desceu ali e ficou vendo algumas ondas, mas não tava nada absurdo. Depois a gente foi pra Sintra. Sintra, sim, que é colado a um parque nacional, né? Que assim, tem muita coisa pra fazer em Sintra. Só que assim, a gente tinha pouco tempo, a gente acabou indo só pra Lisboa ali pra conhecer... em Sintra. Em Sintra. Em Sintra a gente acabou indo só num lugar lá que tinha um jardim, que é a coisa mais linda. Eu já tinha visto fotos já na internet, inclusive eu achava que o lugar era até maior. Peguei aqui, Quinta da Regaleira. É esse lugar, gente. Então, Quinta da Regaleira. Dá um Google aí pra vocês darem uma olhada nas fotos. É basicamente um jardim que o cara mandou fazer com um arquiteto e tal. O cara tinha grana, mandou fazer. Mas é a coisa mais linda esse jardim. Ele é cheio de... É um jardim encantado. Quem assistiu aquele filme O Labirinto do Fauno vai se sentir dentro do filme. Sim, e spoiler. O cara é filho de português, mas é nascido no Brasil. Ele nasceu no Brasil. É verdade. O dono do cara a gente descobriu lá, a gente tava andando, lá dentro, se você entrar lá, se você entrar no castelo, vai ter história. Na verdade, o cara, quando ele volta do Brasil pra Portugal, ele arremata porque já existia aquele casarão, e ele compra. Pra fazer e ele faz a construção dele lá, ele tem um arquiteto que trabalha com ele lá, que inclusive também tem a história do arquiteto, tem um pouco de informação sobre o arquiteto, e ele faz todo o jardim. E é muito interessante, porque é um labirinto mesmo, né? Se você vai com tempo pra você passar por dentro dos lugares, você entra num lugar, sai no outro, é um negócio meio louco, assim. É verdade. Bom, vamos lá, processo de residência. Sim, digamos, vamos lá, a gente tá contando que vocês já tenham visto isso antes de vir pra cá.
encontrado alguém que queira alugar a casa, negociado através da internet, que seria o caso ideal. Então, quando você vier para cá, você vai ter que ir provavelmente para uma agência imobiliária, ou se você for fazer pessoalmente, você vai ter que ter um contrato para sua casa, como no Brasil, igualmente como se fosse alugar uma casa lá. Vale lembrar também, tem gente que aluga até Airbnb para poder fazer processo de cidadania, mas tem que ficar atento que o proprietário tem que permitir que você faça residência nesse local. Então, mesmo locação de casa normal ou Airbnb, o que for, você tem que confirmar se pode ser feito residência para aquisição de documento, porque se não puder, aí não adianta nada você ter alugado esse lugar. Sim, sim. A gente conhece um caso que eles alugaram Airbnb, fizeram, amigos nossos conhecidos, só que aí aconteceu, eles chegaram aqui, o cara fez um contrato como se fosse um contrato de aluguel por um mês, se eu não me engano, eu não lembro como que foi o prazo deles, mas tem que ter o contrato, porque com esse contrato você vai apresentar na Comune, que é a prefeitura daqui, e aí você vai dar a entrada na sua residência. Sim, uma outra coisa que vale ressaltar é que algumas comunes são um pouquinho mais chatas com a questão do tempo de contrato. Então, assim, uma ou outra vai aceitar um período menor de contrato de aluguel, outras já não. Então, é importante você pegar essa informação na Comune de quanto tempo tem que ter esse contrato de aluguel. Então, assim, por exemplo, o primeiro contrato que o MAC fez, ele tinha um prazo de 4 meses. Só que a gente sabe que teve Comune que pediu para algumas pessoas que a gente conhece, óbvio, um contrato pelo menos de 1 ano. Sim, você vê que muda. É um outro detalhe que você vai acabar aprendendo estando aqui. Cada lugar que você for, cada cidade que você for, vai ter algumas diferenças, não vai ser padronizado, não vai ser igual. Então isso é uma coisa que é um pouco diferente do Brasil. Pelo menos no estado de São Paulo, que a gente está acostumado ali, quando tem um padrão, é um padrão e acabou. Entendeu? Se você tem que fazer aquele processo, ele padroniza e não tem muita encheção de saco. Aqui vai ser muito do que me disseram, diz que faz isso, faz aquilo, você fala com uma pessoa diz que o documento é assim. Então por isso que é bom também, se você tiver na dúvida, se você tiver algum caso da Comune e tentar, não, você tem que ter um contrato de 1 ano porque eu não vou fazer essa cidadania com contrato de 4 meses, procura uma circular que te garanta o direito de ter residência com contrato temporário, que são contratos temporários de 4 meses, de 1 ano, porque aí ela não vai poder, com um documento oficial na mão, ela não pode negar, né? Porque eles aproveitam, tem Comune que não tá muito afim de fazer, vai aproveitar da sua ignorância. Então, eles vão, né? E aí vale lembrar que é por isso que a gente ressaltou nos outros episódios por que é tão importante, às vezes, você falar italiano ou então você tem alguém do seu lado que fale. Porque para resolver essas coisas burocráticas fica bem difícil se você não fala a língua local. Mas se você tiver sem dinheiro mesmo sem dinheiro, entre no hall do cassino, porque no hall, ali bem na entrada, você pode entrar e não paga nada, e ele é muito bonito por dentro. Obviamente, se você quiser pagar e apostar, entrar lá dentro, você tem que pagar, vai ter que estar bem vestido, porque tem a questão do dress code, né? Dress code, sim. Mas vale a pena pelo menos entrar ali, passar pelas seguranças e entrar no hall, onde tem a bilheteria, que ali já dá pra você ver a decoração por dentro, que é muito bonito. Sim, eu ouvi falar que tem umas partes ali de dentro que é feita de ônix. É. E tipo assim, eu não sei... Mano, tipo assim, eu não sei diferenciar Lé com Cré, né? Tipo, pobre. Mas a cidade é baseada no luxo, não tem o que fazer, né? Não, é incrível. O teto do cassino é a coisa mais linda, assim. Isso que a gente só entrou ali no saguão, né? Imagina lá onde tem as maquinetas e tal. Só que como tinha que pagar e a gente não ia jogar nada, então não vamos jogar dinheiro fora. Não, isso é uma coisa que a gente não faz. Nossa, trocadilho. E aí, depois a gente desceu, ali mesmo perto do cassino, tinha um jardim que dá de frente pro mar. E aí, a gente foi meio que pra direita, né? Sim. Ó, acertei. Que bom. Viu? Que é a tal da região Condamine, sei lá, Le Condamine, que é onde fica a região do porto. Sim, onde tem os iates estacionados ali que você pode ver, alguns restaurantes. E ali você consegue ver também onde tem o castelo lá do príncipe lá, que a Amanda falou. Dali dá pra ver. Dá pra ver tudo. E eu acho que é a parte principal, né? Monte Carlo ali são a parte mais famosa, né? Sei lá. É, a mais famosa acho que de Mônaco. E assim, o porto, assim, não é muito grande, mas ele tá cheio de iate.
e uns iates que eu nunca imaginei ver perto, assim, tamanho. Sim, tem uns bem grandes e uma galera bem humilde ali, viu? Bem humildão. Ah, e aliás, eu esqueci de falar, mas enquanto a gente tava indo pra lá, a gente passou pelo túnel da Fórmula 1. Ah, sim, porque, pra quem não sabe, Mônaco tem o circuito e o circuito é a cidade, né? Porque a cidade é tão pequena que eles fecham as ruas e montam lá. E aí tem todo o caminho, né, dentro da cidade, inclusive tem a parte do túnel, que também passa os carros grandes. Foi onde a gente desceu lá, que tava passando aqueles carros com o maior som alto, que a galera ia passar ali socando o pé no carro, né, a moto. Sim. O Marco falou som alto, mas é do acelerador mesmo, gente, não é música, não. Sim, dos motores. Que o pessoal acelera nesse túnel aí, porque é uma reta, então acho que é onde os carros de Fórmula 1 correm mais, deve ser aquele pedaço ali, que é quando tem a reta, né? Quando você chega aqui, parte do processo é você pegar o seu código fiscal, que seria seu CPF. E aí isso serve para quê? Para relacionar todos os seus gastos, contas com o seu nome. Sim, por exemplo, quando você vai na farmácia, você apresenta o seu código fiscal, que é o seu CPF, e aquela compra ali vai diretamente ligada com esse número, que seria a mesma coisa no nosso caso. Então, no caso, quando você faz uma declaração de imposto de renda, porque aqui também existe, aqui no caso se chama 730, eles chamam de 730, todos esses gastos referentes à saúde, alimentação também, aluguel, tudo que você faz declarado, ele é ligado, inclusive o que você faz através da sua conta bancária, ele é ligado ao seu CPF, assim como é no Brasil. Então você vai passar a ter a fazer, que é o que você também tem que fazer no Brasil, né? Você, se eu não me engano, no Brasil, na época que eu lembro, um tempo atrás, mas acima de um valor anual de rendimentos, você é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. E você vai passar a fazer isso aqui também. Na Itália funciona um pouco diferente, ela é similar, mas não é obrigatório certas coisas, você passa a ser obrigatório sob outras condições e você vai ter que aprender isso. Sim, o que é parecido com o Brasil? Existe o processo de declaração de imposto de renda, existe um valor que se você supera ele, você tem que declarar, isso é muito parecido, e também a questão de que existe certas categorias que tornam para você um valor. Então, no caso, tipo, gastos de saúde, por exemplo, no Brasil, acho que também gastos com escola e tudo mais. Aqui, escola, nem tanto porque a maior parte é pública. Eu não sei se universidade entra, porque a universidade é paga. Mas, assim, eu sei que saúde, aluguel, essas coisas entram. E aí você tem esse reembolso no final. Diferente do Brasil, é que o mês aqui que se faz essa declaração acho que no começo do ano, se não me engano. Sim, se eu não me engano, começa a vir a registração, né, o registro, porque vai vir um histórico para você meados de abril. Sim. E vai aí você tem até junho para declarar. Junho e agosto para declarar. Alguma coisa do tipo. Pode ser, não sei se isso vale igual para toda a região. Isso sempre assim, se considerando a Itália, sempre avalie onde você está. Porque a Itália ela tem essa particularidade de cada lugar ter uma certa diferença. Então, controla se você está em alguma outra região, controle bem e se informe. Mas o que a gente quer dizer é assim, são detalhes que às vezes as pessoas não pensam, porque realmente, quando você está correndo atrás da sua processo de cidadania, você nem lembra dessas coisas. Você está querendo ser cidadão, morar na Europa e tal, mas você esquece que por trás disso tem outras coisas, né? E então, você vai passar a ter responsabilidades aqui. E tem mais uma coisinha. O quê? Nesses 3 anos que a gente esteve lá, nós saímos 2 vezes no jornal. Uma cidade grande como aquela. É porque quando a gente casou, primeiro eu lembro bem, quando a gente casou, o que aconteceu? A gente estudava italiano no Caritas, que é uma associação da Igreja Católica, ela não sei exatamente qual que é a definição, mas é da igreja e eles ajudam as pessoas. Quando a gente chegou lá, a gente foi lá aprender italiano, foi nessa iniciação. E a gente casou na comune, né, que seria a prefeitura. E o pessoal da escola que já tinha amizade com a gente e tal, ficou, né, e aí, vocês vão fazer festa? Tal? A gente falou, não, a gente era só eu e ela, a gente casou aqui sem ninguém. Na verdade, só a participação do meu primo, né, que ele já estava aqui, da esposa dele, da família dele, mas a nossa família estava no Brasil, então a gente meio que foi um casamento informal, pra gente formalizar, né. E a galera cobrando, a gente falou que não ia fazer. E o que acontece? Nesse Caritas tinha uma grande quantidade de marroquinos.
E a gente tinha amizade com eles, porque são basicamente só estrangeiros, né? Ali aprendendo italiano. E eles são muito festivos. E como a gente tinha muita amizade com eles prepararam uma festa pra gente. E a gente casou, e durante a semana teve a aula, né? Eles fizeram a festa e a gente teve um casamento marroquino. A gente fez um piscina. Eles levaram roupa, me maquiaram, fizeram aquela tatuagem de rena na minha mão. Levaram comida, bebida. Cantaram. Começou a chegar um monte de gente que nem era da escola. Que a gente faz a mínima ideia de quem seja. Mas é porque eles têm uma comunidade muito grande. E aí o pessoal lá chamou o jornal local, vieram, tiraram foto e a gente saiu no jornal como integração cultural, era o título da reportagem, né? Inclusive era até uma crítica social, porque acabou os estrangeiros fazendo uma festa pra gente e os italianos, que a gente tava casando lá, não fizeram nada. Meio que tinha um pouco disso no texto, né? E que era essa integração, né? É uma utopia, a integração social, que era o tema do artigo. E a gente saiu em destaque lá, foi legal essa é a primeira vez que a gente saiu. Foi bem e foi uma experiência incrível. Eu falo pra você que eu adorei meu casamento marroquino. Eu vejo as fotos, a gente tudo vestido de, tipo, eu tava parecendo tipo um sheik, a Manu tava linda com o vestido, as maquiagens, tudo marroquino. Imagina, e a Manu no dia, ela tava branca, fria, com medo, porque a gente não entendia o que eles falavam. Sim, né? porque eles ficavam conversando em árabe entre eles, eu não entendendo nada, e cada um dando opinião como que tinha que ser. Eu não tava vendo o que tava acontecendo, eu era uma boneca, né? Eles estavam brincando de boneca. E, enfim, mas no final, assim, deu tudo certo, foi super legal. Porque a gente não sabe quais são as tradições. Então, tipo, foi tudo muito surpresa pra gente. Além da festa, cada etapa da festa foi uma surpresa. Porque tiveram troca de roupa no meio, né? Sim, tiveram 2 trocas de roupas, então... Porque tem toda uma sequência. A gente não sabe exatamente o que significa, porque no final das contas a maior parte foi entre eles falando em árabe. Então a gente meio que ia participando. E as músicas também. Eu só batia a mão e dava risada, porque eu não sabia o que estava cantando. Eu só ria sendo, né? Só ria sendo, pinguins de Madagascar, né? E o que acontece? A cegonha, ela, para se reproduzir, ela faz um ninho que ela todo ano revisita esse ninho. E esse ninho é gigantesco. Então a cidade, o castelo, vários pontos da cidade em si possuem esses ninhos, que são igual de desenho animado, que é aquele ninho cheio de graveto grande, que eu acho que tem em torno de uns 50 centímetros de diâmetro, assim. Ou mais, mas é grande. Em cima de poste. Mas é muito parecido com desenho animado mesmo. Foi o ninho maior que eu já vi na minha vida, assim. Dá pra tranquilamente uma pessoa de estatura média ou até grande sentar dentro do ninho tranquilamente, porque é grande, só pra vocês terem uma noção do tamanho do ninho. Então chama atenção, você vê aqueles ninhos gigantescos lá em cima, você fala, caramba, meu, qual que é o tamanho do pássaro? Inclusive, quando a gente visitou a primeira vez, a gente não sabia o que era. A gente viu os ninhos, principalmente naquele castelo que tem no fundo do parque, dentro do castelo principal tem o parque e no fundo tem outro castelo. Esse segundo castelo, quando a gente visitou, a gente olhava pra cima, tinha uns ninhos grandes assim. Falei, nossa, será que é de águia? Não sei. A águia perdeu longe para aquele ninho, né? Mas porque ignorância, né? Essa associação, ela fica depois do castelo. Então, tipo, vamos dizer que na parte de trás do castelo. Então, acho que é por isso que tinha concentrado mais ali. Mais ninhos ali, Mas depois a gente descobriu que... Porque cegonha eu conheço de desenho. Eu nunca tinha visto uma cegonha de perto. E a cegonha, ela tem 1 metro de altura e ela... De envergadura, chega a ter 2 metros. 2 metros de envergadura quando ela abre as asinhas. Asinhas. É verdade. Maior que eu. E que não precisa muito. Mas, gente, é incrível. É um pássaro lindo. A gente foi agora, mas boa parte tinha migrado, só tinha um casal lá que não migra. Que eles são residentes ali na associação, eles não saem. Mas é interessante que eles agora, a gente vai revisitar, obviamente, ali, porque aqui a gente quer ver, né? Porque não tem só a questão de retornar as cegonhas. Retorna mais uma série, como é um centro grande, os passarinhos também. Tem uma vida muito grande, inclusive coelhos. É cheio de coelhinhos selvagens, coisa mais linda. Sim. Então, o legal dessa associação, tipo assim, hoje a gente visitou ela agora no inverno, então cegonhas a gente tinha 2 ali, 3, sei lá, mas era
completamente cheio de patos. E um pato mais lindo que o outro. São visuais muito diferentes. Tinha pato que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim, tem patos ali que parecem pintados à mão, parecem quadros, assim, a pelugem dele, que é toda desenhada, e eles são muito mansos. Não, e é incrível, assim, porque estão acostumados. Então é praticamente um oásis de patos e de pássaros em geral. Então, assim, tem vários lagos, inclusive tem uma reserva natural no fundo. E aí você tem um caminho feito de cimento que você tem que só andar nele, você não pode sair do caminho. Inclusive não tem cerca, não tem nada, vai a questão da confiança ali, né? Você tem que respeitar. E aí você vai passando por esse caminho e aí você vai passando muito perto dos bichinhos. Você se sente no safari dos patos. Por isso que é tão interessante viajar. Porque a viagem fica na sua memória, é você que vive e não tem preço isso. É uma coisa que você vive aquilo e você não consegue reproduzir isso, porque é um sentimento. A viagem traz esses sentimentos de adrenalina, quando as coisas estão, tipo, você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se tá no risco ali. Traz esse sentimento acolhedor, quando você vê que a estrada te oferece o que você precisa, que existem muito mais gente boa do que ruim no mundo, que você presenciou isso, a gente presenciou já juntos, que as pessoas realmente ajudam. Ajudam muito. Então... Às vezes a gente fica até envergonhado de não fazer o que a pessoa fez porque às vezes a gente... Eu, uma noite, foi criado no interior de São Paulo, então a gente foi criado com um monte de preconceitos, de incertezas, de que a gente não pode ficar abrindo a porta pros outros, né? Não pode falar com estranho. E a gente foi criado assim, é tão difícil, a gente passa todo dia tentando romper isso. Eu e a Manu, a gente fica treinando e tentar romper isso, né? Pra ser melhor, pra ser mais... E às vezes as pessoas fazem as coisas pra gente que a gente chega a ficar envergonhado, sabe? De se sentir incomodado, de falar, nossa, essa pessoa que tá às vezes passando até mais necessidade, não tem condição, tá fazendo tudo o que pode para ajudar a gente. Uma coisa que a gente já percebeu é que quanto menos a pessoa tem, mais ela oferece, assim. Ela oferece o dela, tipo assim, parece que ela vai deixar de comer para dar comida para um estranho, porque a gente é um estranho, a gente acaba de chegar no lugar e a pessoa não sabe o que fazer para te agradar, para te ajudar, sabe? Então, é uma coisa que faz a gente pensar e faz a gente querer mudar para ser pessoas melhores. Sim, com certeza. Então, por isso que... É uma lição de vida toda. Cada vez que a gente viaja, que a gente tem contato com as pessoas, a gente tem uma lição, uma maior que a outra, assim, que faz a gente ficar refletindo sobre nós mesmos. O quanto às vezes a gente é egoísta, ou às vezes toma atitude que não era para ser... A gente poderia estar ajudando mais, poderia estar compartilhando mais, sabe? Por isso que quando a gente fala nos podcasts para vocês que para vocês tentarem se arriscarem um pouco mais, fazer viagens assim com um pouco mais de propósito até, e não só você ir para um hotel e ficar fechado lá o tempo todo, e se dar a oportunidade de conhecer cultura, conhecer lugares, conhecer pessoas também, é porque a viagem pode ser transformadora. Então você vai uma pessoa, volta uma outra, porque essas experiências realmente transformam a gente. Sim, eu gostaria a gente tenta gravar o podcast para contar as nossas histórias, às vezes de uma forma até rápida, mas eu gostaria de poder passar para vocês a emoção. É muito difícil passar por áudio, eu sei que é muito difícil passar por áudio a emoção, mas eu imagino que toda pessoa que se põe para viajar, ela vai conseguir esse âmbito e depois ela vai entender o que a gente está falando aqui. Quando a gente conta nossas histórias, que é o objetivo do podcast, contar nossas histórias, e informar tudo e ainda ser bem-humorado, vai chegar um momento que se você viver, você vai entender o que é, tipo, a emoção que a gente tenta passar, né? Viaja Cast. E chegamos ao fim desse episódio. Gostaríamos, claro, de agradecer a todos os apoiadores e todos os ouvintes, pois é graças a vocês que nós mantemos no ar o nosso programa. Quem não sabe como apoiar o nosso programa, o que deve fazer, Mac? Você pode compartilhar o episódio, que isso ajuda muito a espalhar a palavra. E também você pode apoiar financeiramente, que isso ajuda a gente a manter a estrutura.
Para apoiar financeiramente, você pode apoiar através da ferramenta PicPay. Ou então entra no nosso site www.viajacast.com.br. Lá tem tudo explicadinho como você pode ajudar a gente. No próximo programa estaremos de volta com muito mais informação. Um abraço, pessoal. Um beijo. Este podcast foi editado por Play Áudios.